Bom, pessoal, entendido o ciclo cardíaco, agora a gente vai falar sobre o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco nada mais é do que o volume total de sangue bombeado por cada ventrículo em um minuto. Então, cada batimento cardíaco, ele ejeta uma quantidade de sangue, né? A gente viu lá que o ventrículo, depois da diástole, ele vai fazer sístole e ejetar uma quantidade de sangue, tanto para a aorta quanto para a artéria pulmonar. A quantidade de batimentos cardíacos em um minuto significa frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco está relacionado a essa fórmula aqui, que é o volume ejetado, ou seja, a quantidade de sangue ejetada em cada batimento, em cada sístole ventricular, vezes a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de batimentos em um minuto. Então, para a gente entender como que o corpo controla o débito cardíaco, é preciso que a gente entenda o controle de volume ejetado e a frequência cardíaca. Por isso, a gente vai destrinchar agora essa fórmula, entender o que determina o volume ejetado e entender o que determina a frequência cardíaca. Então, primeiro vamos entender o que determina o volume ejetado. Então, o volume ejetado, ele é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final. O que é o volume diastólico final, gente? Vamos pensar comigo. No final da diástole ventricular, eu tenho o ventrículo cheio, concordam? Lembram que durante o relaxamento do ventrículo, eu tenho a passagem passiva de sangue do átrio para o ventrículo, lá no enchimento rápido, enchimento lento, e logo em seguida tenho a sístole atrial. Então, tudo isso vai fazer com que o ventrículo se encha de sangue. Então, no final da diástole do ventrículo, eu tenho o ventrículo repleto de sangue. E o volume de sangue ali naquele momento é chamado de volume diastólico final. E o que seria o volume sistólico final ventricular? O volume sistólico final ventricular, ele está relacionado à quantidade de sangue que fica dentro do ventrículo após a ejeção, após a sístole ventricular. Lembra que eu falei para vocês que o ventrículo ele nunca se esvazia totalmente. Após a sístole, sempre fica uma quantidade de sangue ali dentro do ventrículo. Essa quantidade de sangue que fica é o volume sistólico final. Então, volume diastólico final, quantidade de sangue no final da diástole dentro do ventrículo, menos a quantidade de sangue que resta dentro do ventrículo após a sístole, é o meu volume ejetado. Agora a gente vai entender o que determina o volume diastólico final e o volume sistólico final, para que a gente consiga entender o que controla o débito cardíaco em relação ao volume ejetado. Então, falando de volume diastólico final ventricular, então a gente já sabe que o volume diastólico final ventricular é a quantidade de sangue que chega no ventrículo após o enchimento ventricular rápido, lento e sístole atrial. A quantidade de sangue que chega ali é chamada de volume diastólico final. E esse volume diastólico final ele vai depender da pré-carga ventricular, ou seja, a pressão que o sangue exerce ali no ventrículo. E essa pressão que o sangue exerce no ventrículo vai depender da complacência ventricular. Ou seja, quanto mais complacente for o ventrículo, quanto mais fácil ele se distender com a chegada do sangue, mais ele vai conseguir acomodar uma quantidade de sangue ali sem exercer uma pressão tão grande. Vamos pensar comigo, quando eu pego uma bexiga, uma bola de assopro, e eu começo a soprar, ela vai se distendendo facilmente. Aquilo ali, essa distensão, ela é chamada de complacência. E vai chegar um momento que a bola de assopro ela vai se distender tanto, e ela não vai ter mais complacência, ela não vai mais acomodar tanto ali aquele ar. E aí, nesse momento, é quando eu tenho uma pressão exercida muito grande ali dentro da bola de assopro. E se eu colocar mais ar, ela vai acabar estourando. Então, quanto mais complacente for o meu ventrículo, mais quantidade de sangue vai chegar ali sem exercer uma carga tão alta. E ele vai acomodando o sangue ali. Quanto menos complacente for o ventrículo,
menos ele vai acomodar sangue e a pré-carga de uma quantidade de sangue vai aumentar ali dentro. Então, a complacência ventricular está relacionada à facilidade com que as paredes ventriculares distendem-se para acomodar o sangue. Então, por exemplo, um animal jovem, geralmente ele tem uma complacência muito boa no ventrículo. Então, o ventrículo do animal jovem é muito mais complacente do que do animal idoso, que já é menos complacente. Então, o animal jovem provavelmente vai ter um volume diastólico final maior do que o animal idoso, onde a mesma quantidade de sangue no animal jovem vai exercer uma pré-carga baixa. Já a mesma quantidade de sangue no animal adulto, o animal idoso, vai exercer uma pré-carga mais alta. Então, ele não acomoda muito bem o sangue ali dentro. E o volume diastólico final também depende do enchimento diastólico. E esse enchimento diastólico depende do tempo em que esse ventrículo está enchendo. Então, por exemplo, se eu aumento a frequência cardíaca por uma ativação do simpático, por exemplo, esse aumento da frequência vai fazer com que o tempo de enchimento diminua. Se esse tempo de enchimento diminui, consequentemente eu vou ter um menor volume diastólico final. Já no parasimpático, a frequência diminui, então eu tenho um tempo de enchimento diastólico maior. Logo, o volume diastólico final também vai ser maior, tá? Então, isso vai depender da frequência cardíaca. Então, eu tenho 3 fatores que determinam o volume diastólico final ventricular. A pré-carga, exercida ali pelo sangue chegando no ventrículo. A complacência, que está diretamente relacionada à pré-carga. Quanto maior a complacência, menor a pré-carga. Quanto menor a complacência, maior a pré-carga. E o tempo de enchimento diastólico, tá? É importante falar para vocês que o tempo de enchimento final ventricular diastólico, no simpático, ele tenta respeitar ao máximo esse tempo e aumentar o ritmo da sístole, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos detalhar mais esses fatores, né? Então, a gente já sabe que o volume ejetado é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final. Agora a gente está falando sobre o que determina o volume diastólico final ventricular, não é assim? Então, o volume diastólico final ventricular é determinado pela pré-carga, pela complacência do ventrículo e pelo tempo de enchimento diastólico. Então, aqui o gráfico A ele mostra um animal de médio porte, um cão, em que, numa situação normal, no repouso, por exemplo, esse cão ele tem um volume diastólico final ventricular de 60 ml, ou seja, após o enchimento do ventrículo, logo depois da sístole atrial, esse ventrículo tem cerca de 60 ml. E quando acontece a sístole ventricular, esse animal ejeta 50% do sangue, numa situação de repouso, certo? Ejeta 30 ml de sangue. Aqui no gráfico B está mostrando a relação do volume diastólico final ventricular desse animal, que a gente já sabe que é 60, em relação à pré-carga ali dentro do ventrículo. Então, 60 ml de sangue dentro do ventrículo exerce uma pressão, uma pré-carga de 5 milímetros de mercúrio. E o gráfico C mostra o volume ejetado, que a gente já sabe que é 50% do volume diastólico final, que é 30, em relação à pré-carga, que a gente já sabe que é 5, tá? E aqui mostra pra gente uma situação de um ventrículo normal, um animal jovem, por exemplo, ou um ventrículo rígido, pouco complacente, um animal idoso, por exemplo. Então, vejam que no animal jovem, o cão lá de médio porte, ele tem um volume diastólico final, ventricular de 60, e esse volume, como o ventrículo ele é complacente, ele acomoda o sangue facilmente, exerce uma pré-carga de 5 milímetros de mercúrio. Já um animal idoso, esse mesmo volume, ele vai exercer uma pressão muito maior ali dentro, porque o ventrículo é pouco complacente, é rígido, não acomoda bem.
esse sangue ali. Então, ele não se distende facilmente. Então, ao mesmo volume de sangue no animal idoso, vai exercer uma pré-carga muito maior, em torno de 10 milímetros de mercúrio. Então, provavelmente esse animal idoso, com ventrículo rígido, ele só vai conseguir acomodar ali cerca de 45 ml de sangue, que vai exercer lá uma pré-carga de 5. Se ele acomoda só 45 ml, provavelmente o volume ejetado também vai ser menor e o débito cardíaco, consequentemente, menor, tá? Beleza, então a gente já entendeu o volume diastólico final. A gente sabe que o volume diastólico final depende da pré-carga, da complacência do ventrículo e depende da frequência cardíaca, que está relacionada ao tempo de enchimento ventricular. Agora a gente vai entender o volume sistólico final, que é a quantidade de sangue que fica dentro do ventrículo após a sístole ventricular, após a ejeção, porque vocês já sabem que o ventrículo não se esvazia completamente. Então, o volume sistólico final, ele vai depender da contratilidade do ventrículo, ou seja, da força de contração exercida pelo ventrículo. Então, a contratilidade é a capacidade de bombeamento do ventrículo. Então, vamos supor que o simpático está ativado e a contratilidade desse ventrículo está aumentada. Se a força de contração está aumentada, significa que durante a sístole, esse aumento da força vai fazer que muito mais sangue seja ejetado. Se muito mais sangue seja ejetado, eu vou ter menos sangue ali no ventrículo após a sístole ventricular, logo eu tenho um menor volume sistólico final. Então, o aumento no volume ejetado, sem requerer um aumento no volume diastólico final, está relacionada à ação do sistema nervoso simpático, tá? Por quê? Porque ele vai aumentar a força de contração e vai aumentar a ejeção, a quantidade de sangue ejetado e diminuir o volume sistólico final. Se eu sei que volume ejetado é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final ventricular, e vamos supor que o meu animal ele tem 60 ml de volume diastólico final e ele ejeta 45 ml, significa que o volume ejetado, que o volume sistólico final que vai restar ali no ventrículo é em torno de 15 ml. Então vejam aqui, ó, eu tenho aquele mesmo animal que tem cerca de 60 ml de volume diastólico final ventricular, e quando ele está com a contratilidade diminuída, a força de contração diminuída, ele só consegue ejetar ali em torno de 15 ml. Um animal com a contratilidade normal, ele ejetou aqui em torno de 30 ml, 50%. Já o animal com a contratilidade aumentada, vamos supor que o simpático está ativado, a força de contração aumentou, ele vai ejetar em cada batimento 45 ml, 15 ml a mais. Logo, o débito cardíaco também vai aumentar. Então, tudo isso vai depender da necessidade do animal e da ação do sistema nervoso autônomo. Pronto, então só para a gente relembrar, a gente sabe que débito cardíaco é igual ao volume ejetado vezes a frequência cardíaca. A gente já sabe que o volume ejetado é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final. A gente sabe que o volume diastólico final depende da complacência da pré-carga e do tempo de enchimento do ventrículo, e que o volume sistólico final depende da força de contração, da força da contratilidade do ventrículo. Isso em cada batimento. Quando eu faço isso vezes a frequência, eu tenho o débito cardíaco. Então, o que determina a frequência cardíaca? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, ele reduz o tempo de enchimento diastólico, com redução no volume diastólico final, diminuindo o volume ejetado. Opa, mas se ele faz isso, significa que eu vou diminuir o débito cardíaco. Então, essa relação aqui, ela não é tão direta assim.
Mas eu digo para vocês que o sistema nervoso simpático, ele respeita muito esse tempo de enchimento diastólico. Claro que numa frequência cardíaca aumentada, o volume diastólico final ele vai diminuir um pouco. Mas como o sistema nervoso simpático ele respeita isso e ele aumenta mais, na frequência aumentada fica mais rápido a sístole, eu acabo tendo aumento de fato do débito cardíaco. E eu já vou mostrar uma tabela para vocês sobre isso. Tá? Então, claro que o débito cardíaco ele não vai aumentar na mesma proporção da frequência cardíaca por conta do tempo de enchimento diastólico, mas como o sistema nervoso simpático ele respeita esse tempo de enchimento, eu acabo tendo aumento do débito cardíaco. Aqui nesse gráfico ele mostra uma situação seguinte: um animal que colocou um marca-passo e o marca-passo não está respeitando o tempo de enchimento diastólico. Como ele não está respeitando o tempo de enchimento diastólico, quando aumenta a frequência cardíaca, como esse ventrículo não está enchendo adequadamente, acaba que o débito cardíaco despenca. Mas aqui numa situação normal, em que o sistema nervoso simpático respeita o tempo de enchimento do ventrículo, acaba que o débito cardíaco de fato aumenta e supre as necessidades do animal quando ele está fazendo um exercício, uma atividade física, por exemplo. Então, olha aqui, eu tenho nessa tabela o animal numa situação de repouso e numa situação de exercício. Numa situação de repouso, o volume diastólico final ventricular é em torno de 60 ml. Então, aquele meu cão de médio porte, numa situação normal de repouso, o ventrículo ele acaba com 60 ml lá no final da diástole. Já no animal em exercício, diminui aqui 5 ml, porque aumenta a frequência cardíaca, o tempo de enchimento não fica igual, então ele diminui 5 ml. Porém, o volume sistólico final ventricular, no caso do animal em repouso, é de 30, então ele só ejetou 50%. Mas no caso de um animal em exercício, no animal em exercício, ele só fica ali no ventrículo após a sístole 15 ml, ou seja, ele ejetou 40 ml de 55 e o animal em repouso ejetou só 30. Então, você já vai ver que por aqui eu tenho, de fato, um aumento do débito cardíaco. Então, aqui é o percentual de ejeção. Então, no animal de repouso, ele só ejeta 50% do volume diastólico final e o animal em exercício acontece 73% da ejeção por conta do aumento da força de contração. A frequência cardíaca que aumenta substancialmente no animal em exercício, o animal em repouso em torno de 80, o animal em exercício em 240, então a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Logo, no animal em repouso eu tenho 2,4 litros por minutos ejetados e vejam que no animal em exercício eu tenho 9,6 litros por minuto ejetado. Então, de fato, o sistema nervoso autônomo simpático ele aumenta substancialmente o débito cardíaco para suprir as necessidades do animal numa situação de exercício. Esse fluxograma ele mostra a relação do débito cardíaco e o que influencia esse débito. Então, a gente já sabe que o débito cardíaco é igual ao volume ejetado vezes a frequência cardíaca. Logo, a gente precisa entender o volume ejetado e a frequência cardíaca para a gente saber como que é controlado o débito cardíaco. Então, o volume ejetado é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final. O que influencia o volume diastólico final é a pré-carga e a complacência ventricular e o tempo de enchimento diastólico. Então, se eu respeito o tempo de enchimento diastólico, se o ventrículo tem uma boa complacência e eu tenho uma pré-carga, uma quantidade de sangue exercendo uma boa pré-carga ali, eu tenho um aumento do volume diastólico, logo eu tenho um aumento do volume ejetado e aumento do débito cardíaco.
O volume sistólico final depende da contratilidade, da força de contração. Se eu aumento a força de contração, eu tenho menor volume sistólico final, isso significa que eu tenho maior volume ejetado, maior débito cardíaco. O que determina a frequência cardíaca? Atividade simpática ou atividade parasimpática. Se o animal está em repouso, se ele tem uma alta atividade parasimpática, eu tenho diminuição da frequência cardíaca, diminuição do débito cardíaco. Se ele tem uma baixa atividade simpática, como está mostrando aqui, parasimpática, como está mostrando aqui no fluxograma, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco. Baixa atividade simpática significa alta atividade, baixa atividade parasimpática significa alta atividade simpática. Então, alta atividade simpática aumenta a frequência, aumenta o débito. Lógico, respeitando o tempo de enchimento diastólico, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a circulação sistêmica e pulmonar. Então, vocês sabem que a gente tem uma circulação pulmonar que está relacionada à saída de sangue, a ejeção de sangue dos ventrículos para a artéria pulmonar. Acontece troca gasosa nos pulmões e esse sangue retorna via veia pulmonar para o átrio esquerdo. Isso é circulação pulmonar. Circulação sistêmica está relacionada à ejeção de sangue para a aorta, injeção de sangue para a aorta, que vai suprir todos os tecidos. E depois retorna aqui pela veia cava para o átrio direito, ok? E a pressão sanguínea representa uma energia potencial que proporciona o sangue através da circulação. Então, essa pressão de ejeção é que vai determinar como que esse sangue vai perfundir os tecidos. Então, aqui, ó, a gente tem a pressão sanguínea na aorta. Essa pressão aqui é a pressão média, então, quando eu subtraio a pressão máxima menos a pressão mínima, então, a pressão de sístole menos a pressão de diástole, eu tenho a pressão média lá na aorta, que é em torno de 98 milímetros de mercúrio. E a pressão sanguínea média na veia cava é em torno de 3 milímetros de mercúrio. A diferença entre essas pressões, ou seja, 98 menos 3, dá igual a 95. Então, a pressão de 95 milímetros de mercúrio é exatamente a força que vai fazer com que o sangue perfunda os tecidos, saia dos capilares para o interstício, por exemplo. Isso é chamado de pressão de perfusão. Então, pressão de perfusão nada mais é do que a pressão média na aorta menos a pressão média na veia cava, que é em torno de 95 milímetros de mercúrio, que é uma força motriz para a circulação de sangue por fluxo de massa através da circulação sistêmica. Então, chamado de pressão de perfusão. A força, aquela pressão hidrostática que a gente viu, que vai fazer com que o sangue perfunda para os tecidos. Vejam aqui que eu tenho os vasos sanguíneos, então a aorta, que é um vaso extremamente calibroso, e depois esses vasos vão diminuindo o calibre, artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, veia cava. E aqui eu tenho a relação desses vasos em relação à pressão exercida pelo sangue ali dentro. As artérias, a aorta, artérias, arteríolas, gente, elas têm um tecido mais elástico. Esse tecido elástico faz com que esses vasos eles sejam menos complacentes, mais resistentes, mais elásticos. Com isso, uma pequena quantidade de sangue ali exerce uma alta pré-carga, tá? Maior pressão ali dentro. Já os vasos que são menos complacentes, aqui, por exemplo, capilares, vênulas, que são mais complacentes, que acomodam mais facilmente o sangue ali, uma grande quantidade de sangue exerce uma menor pressão dentro desses vasos, porque eles são complacentes, tem um tecido que se distende facilmente com a chegada do sangue. Por isso que a pressão dentro das veias é muito menor do que a pressão nas artérias. Então, aqui a pressão sanguínea aórtica é a energia potencial para mover o sangue para todos os vasos e
para que aconteça a perfusão nos tecidos. E aqui está falando que a diminuição na pressão nos segmentos sequenciais do circuito sistêmico, ou seja, ao passo que o sangue ele vai passando da aorta para as artérias, arteríolas, essa diminuição do calibre dos vasos faz com que o sangue ele sofra fricção na parede dos vasos. Essa fricção que é sofrida pelo sangue na parede desses vasos faz com que a pressão ela vá caindo, ela vai diminuindo, tá? E aí essa energia dada pela fricção, ela acaba sendo convertida em calor, mas isso não influencia muito na temperatura corporal, tá? Como eu já falei para vocês, a aorta e as grandes artérias, elas têm pouca resistência. O que é a resistência? O sangue, quando ele passa num vaso calibroso, como ele tem pouca resistência, ele flui muito mais facilmente. Então, por exemplo, se vocês forem tomar um milkshake lá no Bob's e vocês pegarem um canudo calibroso, vocês conseguem tomar um milkshake e o milkshake ele passa pelo canudo com menor resistência. Aí você acaba consumindo um volume maior do milkshake. Já um canudo menos calibroso, um canudo fininho, se você for tomar um milkshake, o líquido ele vai acabar encontrando uma maior resistência para passar ali. Logo, o volume que vai chegar, que você vai consumir, vai ser menor. A mesma coisa acontece com os vasos sanguíneos. A aorta, como ela é calibrosa, o sangue encontra pouca resistência para passar ali, então a maior quantidade de sangue consegue passar por esses vasos. Já os vasos menores, eles apresentam maior resistência ao fluxo. Se eles apresentam maior resistência, significa que menos sangue vai chegar ali naquele tecido, por exemplo. Os capilares e as vênulas, a resistência não é tão grande nesses vasos, eles são mais complacentes, eles comportam bem o sangue ali dentro. As grandes veias e a veia cava são vasos de baixa resistência, então pouca energia de pressão é dispensada para direcionar o fluxo sanguíneo através desses vasos. Por isso que a pressão nas veias ela é muito menor que nas artérias. Então esse gráfico mostra exatamente isso. Tem um vaso complacente distende-se lentamente quando o volume ou pressão são adicionados. Então aqui, ó, vejam que eu tenho um volume alto na veia e olha a pressão dentro dela, aqui no eixo X. Já as artérias, pouquíssimo volume exerce uma pressão muito maior dentro delas. Por quê? Porque elas têm baixa complacência. Elas têm são mais resistentes. Por isso que, numa situação em que o coração para, aqui nesse traçado vermelho, as pressões elas acabam se igualando das artérias com as veias, mas se esse coração voltar a bater, rapidamente a pressão se restabelece. Por quê? Porque uma pequena quantidade de sangue já exerce uma pressão muito grande ali dentro das artérias. Ok? Então aqui mostra exatamente isso, aqui eu tenho um vaso calibroso e aqui um vaso menos calibroso. Então o vaso mais calibroso, a resistência ao fluxo aqui é muito menor. Já um vaso menos calibroso, a resistência ao fluxo aqui é maior, menos quantidade de sangue vai perfundir nos tecidos, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho fluxo sanguíneo e aqui pressão de perfusão. Então, eu tenho o mesmo fluxo sanguíneo dentro do tubo grande, mesma pressão, de perfusão num tubo grande faz com que o fluxo sanguíneo seja muito maior. Mas um tubo pequeno, como tem resistência, como o líquido, o sangue encontra resistência naquele vaso, a quantidade de fluxo sanguíneo ela é muito menor, tá? Então, um aumento na resistência arteriolar em um órgão diminui o fluxo sanguíneo através daquele órgão e vice-versa. Então, o que isso quer dizer? A gente não sabe que o sistema nervoso autônomo ele pode causar vasoconstrição ou dilatação no tecido, a depender da necessidade. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês que numa situação de uma atividade física intensa, que o animal ele direciona o fluxo para os órgãos vitais e para os músculos e diminui o fluxo nos órgãos que não são vitais, significa que, por exemplo, no intestino eu vou ter vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição lá no intestino, significa que menos sangue vai chegar ali. Por quê? Porque
eu tenho uma maior resistência nos vasos. Se eu tenho maior resistência, menos fluxo sanguíneo vai chegar. Agora, nos órgãos de maior necessidade sanguínea, como por exemplo musculatura esquelética, cérebro, eu vou ter vasodilatação nesses órgãos. Vasodilatação diminui a resistência e aumenta o fluxo nesses órgãos vitais, que é exatamente o que mostra aqui, ó. Eu tenho aqui uma situação normal, que o fluxo sanguíneo é em torno de 90 ml por minuto. A gente já sabe que a pressão média é de 93 menos 3, desculpa, a pressão média na aorta de 93 e na veia de 3 milímetros de mercúrio. Quando eu subtraio um pelo outro, eu tenho a minha pressão de perfusão. Então, aqui, ó, resistência do vaso é igual à pressão de perfusão dividido pelo fluxo sanguíneo. Eu sei que a pressão de perfusão é 93 menos 3, dividido pelo fluxo sanguíneo desse órgão, numa situação normal, que é de 90 ml por minuto. Isso vai dar 1000 milímetros de mercúrio por litro por minuto de resistência desse vaso. Mas vamos supor que esse órgão agora fez vasodilatação. Os vasos aqui dilataram para chegar mais sangue. Então, dilatou aqui 19%. Se eu dilatei, significa que eu diminuí a resistência, né? Então, essa resistência, ela diminuiu aqui pela metade. Ela era de 1000, diminuiu para 500. Quando eu diminuo pela metade, a quantidade de sangue que chega nesse órgão é de 180 ml por minuto. Então, passou de 90 para 180 ml após vasodilatação. Bom, a gente sabe que a circulação pulmonar ela oferece muito menos resistência ao fluxo sanguíneo do que a circulação sistêmica, né? A gente sabe que as pressões também na circulação pulmonar elas são muito menores, tá? Então, a pressão de perfusão pulmonar ela está relacionada à pressão da artéria pulmonar menos a pressão nas veias. Então, aqui, para um cão típico em repouso, a pressão arterial pulmonar média é de 13 e a pressão venosa pulmonar média é de 5. Então, a pressão de perfusão pulmonar é 13 menos 5, que dá 7 milímetros de mercúrio. O processo é o mesmo, como a gente viu, só mudam as pressões, que são menores, tá? E, entendido esses conceitos, a gente vai falar um pouco sobre a pressão arterial. A pressão arterial que a gente afere no animal é determinada pelo débito cardíaco e pela resistência periférica total dos vasos sanguíneos. Então, pressão arterial igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica total. Então, a gente sabe que o débito cardíaco está relacionado ao volume ejetado vezes a frequência e a resistência periférica do vaso está relacionada ao aumento ou diminuição do fluxo sanguíneo naqueles vasos, tá? Então, as pressões arteriais são medidas em termos de nível sistólico, diastólico e médio. Então, a pressão máxima é aquela pressão de ejeção dos ventrículos após a sístole e a pressão mínima é a pressão após o início da diástole ventricular. Pressão máxima e pressão mínima, e isso está relacionado à resistência periférica dos vasos. Então, se eu tenho vasos, por exemplo, animal mais idoso, os vasos eles estão mais rígidos, então a resistência periférica ela aumenta. Se a resistência periférica aumenta, significa que a pressão desses vasos vão aumentar em relação ao mesmo volume sanguíneo. Então, aqui, gente, eu tenho exemplo das pressões na artéria pulmonar, aorta e artéria femoral. Então, veja aqui que eu tenho na artéria pulmonar uma pressão máxima de 20 milímetros de mercúrio, diastólica de 8 e a pressão média de 13 milímetros de mercúrio. Quando eu pego a pressão máxima e mínima, eu tenho a pressão de pulso. Então, quando eu vou aferir o pulso do animal, tocando lá nas artérias para sentir o pulso, eu sinto essa pressão aqui. Na aorta, a pressão máxima é de 120, a mínima de 80 e a média de 98, e a pressão de pulso de 40. E na artéria femoral, a pressão máxima de 142, a mínima de 73, a média de 96, e a pressão de pulso, quando eu pego lá na artéria femoral, eu sinto uma pressão de 199, que é a pressão de distensão desses vasos.
Bom, é isso que a gente viu aí vem em relação a débito cardíaco e circulação sistêmica pulmonar. Agora, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre microcirculação, ok?